programa Conexão Mulher pede licença para entrar na sua casa, agradecendo todo o carinho com o qual vocês nos recebem todas as tardes, às 14 horas, pela TV Guarulhos, canal 3 da NET. Com esta tarde maravilhosa, somente recebendo uma pessoa que vem trazer informação, esclarecer dúvidas. Nós estamos sempre com o nosso e-mail, com o nosso WhatsApp, com o Facebook aberto para você mandar mensagens e tirar dúvidas a respeito de sistema previdenciário com o Dr. Laércio Sandes. Meninos, eu vou me sentar. Doutor Laércio, é muito bom recebê-lo novamente. Obrigado, eu que agradeço e imensamente falar com o seu público e passar algumas informações onde a gente tem um pouco de conhecimento. E sabe o que é gostoso? Apesar de você só ter participado de um programa, nós já sentimos que existem muitas dúvidas do outro lado. Nós vamos procurar deixar algumas perguntas, porque se nós trouxermos de uma vez, a gente vai acabar não conseguindo responder. E hoje nós temos uma pergunta que eu achei bastante interessante. Essa pessoa não quis dizer o nome, mandou, eu sei quem é, mas ela me perguntou, ela mandou por e-mail a seguinte, a historinha dela, que ela está com quase 40 anos e até então ela foi apenas uma dona de casa e provavelmente deva ter acontecido alguma situação dentro do relacionamento e ela decidiu que precisava de uma renda extra. E ela começou a trabalhar por conta própria. Então, ela vende lingerie, produtos de beleza, daquelas de revistinha e tal. Só que ela nos informou que nunca ela recolheu nenhum valor, foram as palavras que ela citou. E hoje ela quer saber como ela pode começar a pensar numa aposentadoria e de que forma, qual a melhor maneira dela garantir uma aposentadoria para o futuro dela? Bem, a situação dela, 40 anos de idade. Cabe fazer algumas explicações. No caso de mulher, nós temos as seguintes aposentadorias. Mulher precisaria 30 anos de contribuição para usufruir da chamada aposentadoria por tempo de serviço, hoje conhecida como tempo de contribuição. Ela não contribuiu em nenhum momento para o sistema previdenciário até os 40 anos, de forma que dificilmente ela conseguirá daqui para frente contribuir por mais 30 para se aposentar aos 70 anos. Isso seria, pela longevidade que nós temos no país, a expectativa de vida, impraticável. Então, ela teria uma outra alternativa que seria qual? A aposentadoria por idade, que no caso de mulher seria aos 60 anos, desde que ela implemente 15 anos de contribuição. Veja só, direito previdenciário a gente sempre responde com base na lei vigente. Pode ser que daqui 6 meses, daqui 1 ano, mude as regras. Então, o que eu estou falando hoje, de repente, daqui 15 anos não seja a mesma situação. Hoje, os requisitos para uma mulher se aposentar por idade seria 60 anos de idade, 15 anos de contribuição de forma alternada ou sequenciada, não importa, mas precisa dos 15. É cultural no nosso país as pessoas imaginarem que simplesmente ao implementar a idade já se aposenta automaticamente. Sem nenhum recolhimento. Não é o caso. Ela vai precisar de 15 anos de contribuição. Digamos que ela não consiga contribuir esses 15 anos, chegou aos 60 anos, ela não implementou essa condição, que seria os 2 requisitos, idade e 15 anos de contribuição. Aos 65 anos, existe uma ajuda assistencial, que é o que nós chamamos de LOAS. Certo. Alguns falam benefício, eu não gosto de dizer benefício, porque é uma ajuda assistencial
de um salário mínimo para as pessoas que não têm fonte de renda nenhuma e, se tiver alguma renda dentro do seu lar, dentro da sua casa, a renda per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. O que quer dizer isso? Eu tenho que pegar todas as pessoas que estão dentro da minha casa, verificar se a soma dessa renda, dividindo por todas as pessoas, dá mais que 1/4 do salário mínimo. Se for positivo, aí essa pessoa não teria direito à ajuda assistencial de um salário mínimo a partir dos 65 anos. Se a renda per capita abaixo de 1/4 do salário mínimo, hoje seria em torno de pouco abaixo de R$200, aí se encaixaria, estaria dentro do requisito para se fazer valer o benefício assistencial de um salário mínimo. Eu não sei se eu fui claro ou falei muito tecnicamente, mas esse é o requisito. Então, aposentadoria aos 60 anos com 15 anos de contribuição, já que ela não começou como trabalhadora nas empresas de um modo geral, ela não está próximo de completar os 30 anos de contribuição. Então, a primeira hipótese estaria descartada, a segunda hipótese, ela precisará recolher os 15 anos para quando atingir os 60 anos implementar essa condição. Se nenhuma dessas duas hipóteses ela conseguir atingir, aos 65 anos, desde que a renda per capita dela seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Se a renda dela for superior, aí infelizmente lá aos 65 anos ela não fará jus a nenhuma espécie de benefício. Então, se eu fiquei com dúvidas, com certeza o nosso telespectador também. Então, por exemplo, vamos dizer que essa nossa amiga more ela e mais 2 filhos. Correto. Os dois, um é menor e o outro tem um trabalho, ganha 2 salários mínimos. Correto. Então, nós vamos pegar esses 2 salários mínimos, que é em torno de... Digamos que ela hoje estivesse com 65 anos e tem 2 filhos que ganham o salário mínimo, que hoje daria em torno, vamos arredondar, R$ 1.400. Pegaria esses R$ 1.400, são 3 pessoas dentro da residência, divide por 3, vai ter aí um valor próximo de quase R$ 500. Então, ela não teria, dentro desse exemplo, faria jus à ajuda assistencial de um salário mínimo. Entendi. Entendeu? Infelizmente, é uma regra que o nosso governo instituiu, aliás, a nossa Constituição de 1988, ela mandou criar essa ajuda assistencial, mas colocou alguns requisitos. E o requisito realmente é uma situação bem de pobreza, pessoa com bastante dificuldade. É esse o requisito lá no fim da idade. Não tem uma outra espécie de benefício que não seja esses. Mas aí, eu vou te fazer uma pergunta, fugindo um pouquinho, depois a gente volta a isso. Sim. Me diz uma coisa. Quem consegue sobreviver com 100 e poucos reais? Você está falando da renda per capita? Porque para a pessoa conseguir este benefício do LOAS, ela tem que comprovar que ela só tem como renda na família, para cada uma das pessoas ou para ela, 100 e poucos reais. Mel, é o requisito da lei, né? E Entendi. Nós interpretando a lei é desta forma. O que tem ocorrido é o seguinte: o judiciário, verificando que esta renda, dependendo da situação específica, não supre as necessidades daquele lar familiar, e em algumas situações específicas tem quebrado esse requisito. Ah, tá. Entendeu? Então a pessoa que estiver nessa situação, a melhor sugestão é que ela consulte um advogado especialista nessa área. Entendi. Para orientá-la da melhor forma. O judiciário tem se posicionado. Eu não posso afirmar em regra geral que todos vão ter o mesmo tratamento, exatamente. Mas em alguns casos específicos, a questão de problemas de medicamento, problemas de saúde irreversível, o judiciário tem se posicionado dessa forma. Existem algumas regras exceções. Que podem ter com exceções. Isso. Então, voltando ao caso da nossa amiga, ela tem 2 situações onde ela pode conquistar um benefício para que ela tenha uma garantia de futuro a hora que estiver com mais idade.
Uma delas seria o LOAS, comprovando que realmente a família tem uma renda bem inferior, né, bem pequena, e a outra seria para o benefício com o pagamento de um valor durante 15 anos, que ela começaria a fazer este pagamento, este investimento a partir de agora, para que daqui 15 anos ela pudesse entrar com a solicitação e pedir a aposentadoria. Mas eu quero que você me responda. Para ela fazer estes pagamentos, ela tem que se socorrer de um órgão, ela tem que buscar. Como é que isso acontece? Mas você não vai responder agora. Tá bem. Nós vamos chamar um breve intervalo e já voltamos, porque eu também quero saber como é o procedimento. Então, eu vou começar a me preocupar com uma aposentadoria. Eu nunca trabalhei e eu preciso saber de que forma eu vou conquistar. Eu devo eu tenho que buscar em algum lugar. Dr. Laércio vai nos responder já já. Tem jeito de casa, mas é colégio. Conforto e confiança para você e seu filho. Para crianças de 4 meses a 5 anos de idade. Conta também com período integral, atividades extracurriculares e inclusão. Colégio Alvorada, Rua Salto da Divisa, 404, Jardim Alvorada. Telefone 3867-5065. Nós mulheres que gostamos de estar bem vestidas, com modelos diferenciados, atendimento especial e valores atrativos, precisamos conhecer a Maison Lisa Valau, que fica na Avenida Papa João 23, número 75. O telefone 2229-0817. Maison Lisa Valau, esta eu indico. Aprovo e adoro! Voltamos com esta pauta muito importante, interessante e que eu tenho certeza que está colaborando com todos vocês. Porque o sistema previdenciário parece que não, mas é um assunto difícil de ser abordado, não é, doutor Laércio? É muito complexo por conta das mudanças que ocorreram ao longo desses 20, 30 anos. Então, a pessoa que não vivencia toda aquela legislação, ela acaba se perdendo ou, muitas das vezes, precisando de um auxílio, até porque o órgão que gerencia todo esse sistema, que é o INSS, ele não tem a estrutura necessária para as explicações do dia a dia. Então, acaba as pessoas sendo desvalidas daquela informação mínima e nós precisamos aí estar ativos e existe a profissão nossa aí da advocacia, que no meu caso específico, que acabamos por adotar essa área, onde somos bastante procurados para esclarecer, às vezes, uma dúvida que é muito pequena, mas que para a pessoa é relevante. Então, antes do nosso intervalo, eu te perguntei de que forma essa nossa amiga telespectadora pode procurar. Porque, então, ela decidiu que agora ela vai fazer os pagamentos e se resguardar para um futuro de aposentadoria. Qual é o primeiro passo? Qual é o procedimento?
Se ela já trabalhou em algum momento da vida dela, ela já tem uma inscrição junto ao INSS, que seria o PIS. Certo. Com o número do PIS já é possível ela começar os recolhimentos dela. Se ela não tiver o número do PIS, ela deverá ir a um posto do INSS, portando os documentos CPF, RG, comprovante de endereço, carteira profissional, se o tiver, para pedir a inscrição necessária para isso. Se ela tiver um manejo com a internet, é possível ela fazer no próprio site da Previdência Social, no mpas.gov.br, ela vai conseguir fazer a inscrição necessária e começar a contribuir. Então, com esta inscrição, seja o PIS ou a inscrição lá no posto do INSS ou a que ela fez pela internet, ela vai começar a recolher o INSS dela de, no mínimo, 11% sobre o salário mínimo até o dia 15 do mês seguinte. Nunca pode ser depois do dia 15. Dia 15 caiu no sábado ou domingo, paga-se na sexta-feira. Então, a gente sempre paga sobre mês vencido, até o dia 15 ou primeiro dia útil anterior, 11%. Isso equivalerá a um salário mínimo, 11%. Se ela tem a perspectiva ou busca mais que um salário mínimo, digamos, R$1.000, R$2.000, aí já muda de figura, não pode ser os 11%. Aí terá que ser no mínimo no mínimo 20% de contribuição. Então, espera um pouquinho. Se ela decidiu contribuir com um salário mínimo, isso quer dizer que na aposentadoria ela vai receber o salário mínimo vigente? Perfeitamente. Ela receberá não o salário mínimo vigente. Ela vai receber a média, cujo qual não poderá ser abaixo que um salário mínimo. Pode ser que a média, quando o posto do INSS fizer o cálculo, por conta da força da correção monetária, pode até ser que tenha algum reflexo positivo e pode ser que venha a dar um pouquinho mais que o salário mínimo. A tendência é, no mínimo, o salário mínimo. Né? Agora, vamos dizer que ela queira contribuir com a perspectiva de R$ 1.500. Então, ela vai contribuir 20% de R$ 1.500, R$300. Todo mês. Isso não significa dizer que ela vai ter um benefício próximo de R$ 1.500. Pode ser que a média aí dê 1.000, 1.200, 1.300, 1.600. Então, não é afirmável que ela estará contribuindo em torno de 2 salários mínimos e o benefício vai ser exatamente os 2 salários mínimos. Perfeito. Agora, também tem um outro aspecto que pode se deixar bem colocado aqui. Ela vai estar contribuindo sobre 1.000. A vida dela melhorou, os ganhos dela lá de venda de lingerie e tal, ela conseguiu melhorar um pouco o ganho dela, ela pode aumentar um pouquinho essa contribuição, porque isso será favorável a ela na hora que o posto do INSS for calcular o benefício, a média vai favorecê-la. Então, quanto mais a pessoa puder contribuir, isso é bom. Quando o inverso ocorre, isso também te prejudica. Ou seja, quando você está contribuindo sobre 1.500 e a sua vida teve alguns problemas lá, você passa a contribuir sobre 1.000. Aí você vai estar puxando a sua média para baixo. Vai diminuir. Isso te prejudica. Entendi. Então, a pessoa tem que ter essa noção, essa cultura. Infelizmente, no nosso país, nós não temos a cultura de prever o futuro, de prever uma previdência que nos dê uma assistência mínima na vida. Então, é cultural, sendo repetitivo aqui, os brasileiros, de um modo geral, não se preocuparem com isso, mas é algo que tem que se levar em conta, porque o final da vida é quando mais nós precisamos. Não dá para esperar, né, que caia do céu. A gente tem que, digamos, plantar pensando no futuro, né? Sim, sim. E aí, no caso então da nossa amiga, ela já sabe que se ela quiser começar a garantir uma aposentadoria, ela precisa... Eu até depois gostaria que a Audrey colocasse nos caracteres o site que nós precisamos buscar, sim, porque é importante que você saiba onde buscar essas informações. O Dr. Laércio vai estar à disposição, ficaram os contatos dele para vocês também procurarem. Mas se nós pudermos, se você de repente não é aqui de Guarulhos, está nos assistindo, este site vai poder te trazer alguma informação. Então, eu quero que a Audrey depois coloque o site onde você pode buscar, se inscrever para garantir
uma aposentadoria. Lembrando que todo pagamento tem que ser antes do dia 15 de cada mês. Perfeitamente. Mais uma coisa. No caso dessa nossa amiga, se ela decidiu que ela vai começar a fazer esse investimento, ela tem as duas opções. Ela pode ir até um posto do INSS ou ela pode buscar no site. Se ela já tem inscrição, ótimo. Se ela não tiver inscrição, até um posto do INSS ou no site. Ou ainda, se nenhuma dessas condições ela se sentir confortável, consulte um profissional que tenha vivência nessa área. Um profissional especialista no direito previdenciário. Não é criticando, mas encontramos muitas das vezes contadores que têm experiência lá na parte fiscal e acaba dando alguma consultoria na parte previdenciária errado. Eu já deparei no exercício da advocacia muita situação assim. Então eu aconselho que ela procure uma pessoa que realmente tenha conhecimento para não fazer com que ela recolha contribuições indevidamente, porque o recolhimento de forma errada, Mel, não gera direito. Entendi. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque o INSS simplesmente vai lhe devolver aquelas contribuições no futuro e não vai ser contabilizada para fins de carência e outros requisitos que é o que ela vai precisar lá na frente. Perfeito. Então, só lembrando da documentação, se por um acaso ela já tenha sido registrada em alguma época da vida, ela tem o PIS, que a partir daí que ela vai dar continuidade. Isso, não precisará ir no INSS. A partir daí, com o número do PIS, compra-se o carnê na papelaria, aquele carnê amarelo, e procura um profissional, a gente preenche, ou tem a técnica, pode preencher o primeiro mês para ela, e daí por diante ela vai fazendo isso sucessivamente. Não há requisito nenhum de ir até o posto do INSS. Se nós retroagirmos 15 anos atrás, 20 anos, era obrigado. Entendi. Não é mais. Então, eu estou falando com base na regra atual. Sim. Entendeu? Então, com a facilidade da internet hoje, exatamente. nós podemos nos socorrer para não ter que enfrentar fila e tudo mais. Perfeito. Só que se nunca foi registrada, se nunca trabalhou, não tem carteira do trabalho, precisa ir. Precisa ir. Na internet é simples. Se ela não tem inscrição nenhuma, com os documentos na mesa, eu creio que menos que 5, no máximo 10 minutos, ela vai fazer e já sai o número. Ah, então pera um pouquinho. Então eu que não entendi. Mesmo que ela não tenha carteira registrada, ela pode pela internet fazer? Perfeitamente. Ah, você viu, olha, eu tinha entendido que se ela não tivesse o PIS, ela tinha que ir no posto. O INSS, ele chama o PIS de NIT, N-I-T. O que ela vai precisar se ela for até a internet, ela vai fazer a inscrição do NIT. Entendi. Aí lá vai ter o site, vai ter os requisitos que ele vai pedindo, ela vai alimentando e no final sai o número. Ela vai pegar aquele número e vai guardar. Por exemplo, Mel, nós temos as nossas empregadas domésticas. Você vai pegar uma empregada que veio do interior do Brasil e vem trabalhar na sua casa. Ela nunca trabalhou, não tem inscrição nenhuma. Não precisa no posto do INSS, não precisa do contador. Você vai lá na internet, você registra, faz o mesmo procedimento, vai se gerar o NIT. Esse NIT você anota na carteira e é aquele código que você vai usar para o recolhimento previdenciário. Foi uma facilidade que o governo criou para nós não termos que deslocar até o posto, aquela fila e tudo mais. É muito prático, muito fácil. Muito bom, gostei de saber disso. Então, meninas, meninos, vocês que estão aí, principalmente nós mulheres que muitas vezes nunca trabalhamos, muitas vezes trabalhamos, mas com os filhos acabamos nos afastando. Então, vamos lembrar que o tempo passa e que a idade chega, não é, doutor Laércio? Sem dúvida. E que nós precisamos garantir um futuro e nós temos que investir para ter um retorno. É isso. Sem dúvida, é uma renda mínima. Não vou afirmar que seria um conforto completo, mas já é uma margem de segurança tremenda, porque hoje, viver na cidade grande sem renda nenhuma é muito difícil. Então, eu acho que
é uma zona de conforto que a pessoa pode buscar lá no final da vida. E eu sei que do LOAS ficaram muitas dúvidas, mas do LOAS nós vamos responder num próximo programa. Já venha preparado, doutor Laércio, para nós falarmos sobre o LOAS, que eu acredito que este benefício, como você... ajuda assistencial, ajuda assistencial, é também algo que gera muitas dúvidas, mas isso nós vamos deixar para um próximo programa, com mais tempo. Com relação, então, a essa nossa amiga, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar para ela, sugerir? Só um comentário rápido, que essa contribuição que ela passar a recolher para os cofres do INSS gera os seguintes direitos, além da implementação que ela possa aos 60 anos. Além do direito à aposentadoria, se Deus o livre ela ficar com problema de saúde, ela tem direito aí para o auxílio-doença, que é a chamada caixa. Algumas pessoas, entre aspas, chamam caixa. E ainda, hipoteticamente, na falta dela, gerará direito pensão por morte para os dependentes dela, para os filhos menores e incapazes. Então veja que o recolhimento previdenciário ele tem uma gama de proteção bem relevante. Então é algo que ela pode pensar que é a segurança dela e dos filhos dela, de toda a família. Perfeito. Gostoso, né? Eu acreditei que falar sobre sistema previdenciário fosse até cansativo, mas não é muito gostoso. Sabe por quê? O doutor Laércio, ele consegue passar essa informação de forma muito fácil. Doutor Laércio, eu fico muito feliz de estar compartilhando com você e os nossos telespectadores a respeito deste assunto. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero que você nos deixe uma mensagem com relação a exatamente essa pauta que nós vamos mensalmente estar conversando aqui no programa. Mel, eu tenho que agradecer e dizer que é uma satisfação estar aqui com você. É satisfação do fundo do coração de a gente poder colaborar e transmitir o conhecimento que na trajetória da gente a gente veio obtendo. E dividir esse conhecimento de forma que deixaria-me muito satisfeito que essas falas que nós estamos aqui passando venha ou vá servir na vida de algum guarulhense. É esse o nosso propósito. Eu tenho certeza que está sendo muito útil mesmo. E aí, eu quero pedir licença, porque nós recebemos algumas mensagens, olha só, da Adriana. Que bela pauta. Parabéns, Mel. E parabéns, doutor Laércio, Obrigado. por estar fazendo parte do nosso programa. Passando para deixar um oi e dizendo que o programa está maravilhoso. A Renata. É isso aí. Nós temos que levar para você, nossos telespectadores, informação e pautas que possam colaborar para uma melhor qualidade de vida de vocês, nossos amigos queridos. Doutor Laércio, muito obrigado mais uma vez. E o mês que vem estaremos juntos. Quero mandar beijos para todos vocês que estão aí do outro lado. Cris, que acompanha o doutor Laércio, que é a nossa assessora do doutor Laércio. Muito obrigada. E me responda quando eu mandar e-mail e WhatsApp, tá? Fico no aguardo. Beijos, marido, filhos, netos, genros, noras. Eu amo vocês. Doutor Laércio, até breve. Eu conto com você todo mês para nós podermos levar informação para os nossos telespectadores. Obrigado.